Zezuca Pereira da Silva. Esse nome era o apelido do meu avô. Minha mãe resolveu colocar o nome do meu avô em mim, né? Que era o apelido do meu avô. Ele era José Pereira da Silva, apelidado por Zezuca. Tá? É a história. Aí, eu nasci em 1943. Dia e mês? No dia 8 de setembro de 1943. Tá com que idade agora? Estou com 81. 81? É. O senhor está muito bem. Parabéns. Graças a Deus, né? Eu achei seu nome muito bonito. Zezuca. Pois é. É inesquecível. É. E onde é que o senhor nasceu? Na fazenda. Na fazenda? É. Fazenda Frontel, lá em Monte do Carmo. Perto de Porto Nacional e Palmas. Lá dá 110 quilômetros na fazenda, lá em Palmas. E agora? Voltou para lá? Aí eu decidi voltar para lá para cuidar da fazenda. Eu tenho uma fazenda lá de quase 2.000 hectares, que era a herança dos meus ancestrais. Meu bisavô, meu avô, meu pai. Viu? Então aí eu estou segurando. Comprei dos tios algumas partes de irmão, e aí eu tenho lá uns 1.500 hectares. Vamos falar um pouquinho dos seus pais? Como é que era o nome deles e o que eles mexiam com o quê? Com fazenda. Fazenda? Meu pai, ele chamava Ayer Pereira da Silva. Ele era filho de Natanael, esse Natanael era filho do Jeremias Pereira da Silva, que eles começaram na fazenda, o Jeremias e o Natanael, na época dos portugueses, né? Eles tinham uma ligação muito forte com os portugueses. E aí foi acontecendo, né? Mexiam com fazenda? Toda a vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim, que eu faço em toda entrevista. Fala. A gente já fez agora 43. Qual é a primeira imagem que o senhor se lembra de si próprio? Ainda quando criança? Tem algumas entrevistas que o pessoal lembra bem cedo, 1 ano, 2 anos, outros já lembram mais adiante, 9 anos, 10 anos. Para a gente fazer esse exercício de memória. Não, aí o que eu mais lembro é o seguinte, meu pai e minha mãe moravam nessa fazenda, que era do meu avô, Natanael. Aí, o meu avô era uma pessoa muito interessante, né? Aí ele mandou fazer um rancho perto do curral lá, perto da sede, né? E ele ficava numa rede lá, sabe? Aí tinha um lance seguinte, a mamãe fazia o café de manhã e mandava eu levar para ele. Aí falava assim, ó, você leva para o seu avô. Ela falava assim, né? Eu chegava lá e eu mentia para meu avô. Vovô, ó aqui para o senhor, minha mãe mandou. Ela falou que você beber o golão e me dá o golinho. Aí, quando ele vinha, aí ia contar que eu falei, falou, meu sogro, eu não falei isso para esse menino, não. Invenção dele. O senhor era espertinho, hein? Espertinho. Que idade tinha, mais ou menos, quando fazia essa negociação do café? Há uns 5, 6 anos. 5, 6 anos? É. E essa rede, onde ele estava, ficava presa onde? Nos pés de manga que tinha lá, do lado do curral. O senhor comia muita manga? Comia muita manga. Comia muita fruta, né? Se a gente puder lembrar da imagem do senhor levando café, estava vestido como? Roupa comum, calça curta, né? Calça curta? É. Essa época aí, em seguida, já começou a estudar?
Não, aí minha mãe começou a orientar a nossa formação. Minha mãe era semi-analfabeta, mas impressionante. Ela sentava no banco, no bancão que tinha lá, e botava nós para começar a escrever. Viu? Então, foi uma história assim. Aí depois nós fomos para Porto Nacional. Aí ingressou na escola formal. Aí ingressou na escola, grupo escolar Dom Pedro II. Aí estudei, aí fiz o primeiro aninho, o segundo ano, primeiro ano adiantado que falava, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Gostava de estudar? Gostava. Seu Zezuco, o que era a comidinha boa dessa época da infância? Já, ó, café, manga. O que mais vocês comiam ali? Caju, tinha muito caju, né? E aí a minha mãe fazia, normalmente de manhã ela fazia um lanche. Né? O lanche era café, beiju, né? E depois no almoço era arroz, feijão, com carne, né? Carne dentro do feijão. E aí, né? Já estou salivando. A salivando. O que vocês brincavam? Qual era a sua brincadeira de infância? Será que lembra de algum coleguinha? Não, a gente tinha os filhos de desempregados, que era amigo nosso, né? E também os parentes que iam lá na fazenda e tal. Então a gente vivia, né, na distração. Aí meu pai, isso era significativo, hein? Meu pai botava nós para arrancar malva perto da sede, para não ficar malva muito perto da casa, né? Aí a gente arrancava, né? Ele marcava lá, quando ele saía, quando chegava, tinha que estar pronto. É. Seu pai era muito rigoroso? Era rigoroso. Mas era bom, né? Tinha bicho? Tinha cachorro? Tinha, ué. Tinha cachorro. Tinha uma cachorrana chamada Marizia. Marizia era uma cachorra interessante. E aí tinha um cidadão que era criado pelo meu avô, de cor, né? Miguel. Então ele é uma pessoa assim. Minha mãe casou com meu pai em 1940, ela foi morar lá, e aí já tinha esse Miguel lá. Tá? Adotado? Adotado. É porque ele tinha uma história dele, o seguinte. Ele nasceu lá no Monte do Carmo. Aí a mãe dele levou ele cedinho lá para a fazenda, caminhando, no braço, né? Para dar para minha avó. Aí a minha avó, a mãe de meu pai, já tinha uma filha mais nova, 12 anos, tia Laura. Aí a mulher chegou, a mãe do Miguel, para doar. A minha avó falou assim, não, era Marciana. Ô Marciana, minha filha mais nova já tem 12 anos. Eu não posso começar de novo. Aí lá tinha um hábito, quando pegava a pessoa, a dona da casa ia fazer café lá na cozinha, que é uma outra construção no fundo. Aí a mulher, a mãe do Miguel, falou para minha tia, que era chamada Laura, se sua mãe não ficar com esse menino, quando voltar para o Carmo, porque ela tinha vindo caminhando do Carmo, né? Aí na estrada, lá no meião, que é só no meio da estrada, tinha um pé de cagá e tinha um pezão de piqui. Aí eu vou
meter a cabeça dele lá no pé de piqui, matar e jogar para os urubus comer. Aí a minha tia correu lá na cozinha e contou o caso para minha avó. Né? Mamãe, você tem que ir com o menino, a mulher vai matar ele se voltar. Falou para mim que vai matar, quebrar a cabeça dele no pé de piqui. Aí minha avó resolveu assumir o menino e aí criou ele, né? Miguel. Miguel. Aí ele ficou muito amigo, era amigo nosso. Era irmão de criação, ele era mais velho, mas era irmão de criação, né? Então aí... Quantos irmãos vocês são? 6, 3 mulheres e 3 homens. E os seus filhos? Agora eu tenho 4, 2 homens e 2 mulheres. Foi diminuindo as famílias, né? É. De 6 para 4. Para 4. Aí meus filhos nasceram tudo em Goiânia. Eu conheci minha esposa, eu fazia agronomia, ela fazia serviço social na Católica. Aí nós casamos, e aí foi tendo os filhos, né? Aí, o mais velho é esse que estava aqui, Haroldo. Aí o caçula é um também, Ricardo. E aí eu tenho no meio das 2 filhas, Daniela e Fabiane. A Daniela é psicóloga e a Fabiane é advogada. Fez concurso, trabalha lá no Tocantins. Mora em Miracema. Tem muitos netos? Não, tem 3 netos homens. Ó, foi diminuindo mais ainda. Foi diminuindo. Gustavo, Murilo e Marcelo. Seus netos? Meus netos. Todos filhos da Daniela. Agora Haroldo tem o Danilo. Tem um homem, né? Família boa, família grande. Boa. O senhor disse que nasceu lá perto de Palmas, Porto Nacional. Naquela época, lá não era Tocantins ainda ou já era? Não. Naquela época era Goiás, né? Goiás era grande? Grande. Em que momento o senhor vem para Goiânia? Aí eu vim para estudar, né? Eu vim para Goiânia, acho que 63 que eu vim para Goiânia. Veio só ou veio com família? Não, vim só. Aí eu vim ficar na casa de vó, de tio, né? Ah, tinha alguns parentes aqui. Tinha família grande. A família Pereira muito grande. Tanto do lado do pai como do lado da mãe. Aí eu ficava numa casa, ficava na outra, né? Porque minha mãe ficava na fazenda, né? Cada ano, a minha mãe me levava para Porto Nacional para cá na casa de um parente. Ou de vó ou de tia, né? E aí foi assim. Quando o senhor chegou aqui, o senhor começou a estudar, o senhor se lembra onde que o senhor estudava aqui em Goiânia? E aonde que era a casa, a primeira casa, ou os locais onde o senhor morou aqui? Lembra do setor, onde é que era? Não, lembro sim. Primeiro vamos voltar lá em Porto Nacional, né? Porque quando eu fui para a fazenda, chama Fazenda Frontel, em Mãe do Carmo, aí eu fui estudar em Porto Nacional. Aí fiquei com minha tia Laura, casada com Piroca. Piroca era funcionário aqui é uma organização para conservar o Rio Tocantins lá, né? Então aí ele trabalhava lá. Esse apelido, é apelido ou nome? Não, o nome dele, Piroca. É Pedro, é apelido. É apelido? É Pedro de Souza Lima. E o apelido Piroca? Conhecido por Piroca. Era casado com a minha tia, irmã do meu pai, caçula.
Aí lá o senhor estudou, fez a sua alfabetização, estudou até que série, mais ou menos, em Porto Nacional? Não, eu fiz até o 2º grau, né? É. Veio para cá só para a faculdade, então? Só para a faculdade. Em 30, no final de 64, eu desloquei lá da fazenda, que é próxima de Porto Nacional, para estudar em Goiânia, né? Como é que foi esse momento para o senhor? Queria muito, veio porque tinha que vir? Aí é o seguinte, a minha mãe era uma mulher muito determinada e ela queria que nós estudássemos, né? Porque ela não estudou, ela era semi-analfabeta. Então ela falava, meu filho, tem que estudar para prosperar. Ela falava isso, né? Então aí a gente fez isso, né? Mas e o senhor? Essa era a determinação da sua mãe, mas o senhor estava com vontade de vir para cá mesmo? Porque às vezes a gente fica meio rebelde, né? Na adolescência. Não, mas a gente é muito obediente, né? E aí ela explicava muito para nós. E ela fazia um começo de alfabetização com a gente, na fazenda, tá? Aí nós sentávamos, tinha um bancão assim, sentava nas cadeirinhas e ficava apoiando no banco para escrever. Então aí a gente ia fazendo, né? A gente foi adquirindo um prazer com isso, né? E também o entendimento que tinha que intelectualizar, né? Então, foi esse o roteiro, tá? Aí eu cheguei lá em Porto Nacional, aí eu fui matriculado num grupo escolar Dom Pedro II. Esse colégio, essa escola, um grupo escolar, era de frente ao colégio das Irmãs Dominicanas, que tinha lá em Porto Nacional. Então a gente foi entrosando, né? Nesse momento já apareceu alguma namorada? Mais na frente, né? Aqui em Goiânia? Não, lá mesmo. Eu tive 6 namoradas lá. Eu brinco muito com minha mulher. Que aí quando eu vim para Goiânia, aí eu fazia agronomia, ela fazia serviço social. E nos encontros estudantis a gente se conheceu. A sua esposa? A minha esposa. Como é que é o nome dela? Vilma. Vilma Alves e pegou Pereira Mil. O Pereira. Aí o senhor encontrou ela lá? Lá nas reuniões estudantis, né? No ginásio da Católica. Lá que nós nos encontramos. Como é que foi? O senhor que abordou ela que abordou o senhor? Não, aí é o seguinte, porque como eu representava a minha área, né? Que eu já era aluno da agronomia, né? Então aí eu usei a palavra como representante da agronomia. E ela usou como representante do serviço social da Católica. Então aí que a gente houve o visgamento. Tá? Foi pelo encantamento da fala. Da fala. Aí a gente começou a conversar, aí eu propus para ela, para a gente namorar. Eu que propus. Mas conta isso em detalhes pra gente. É? Porque naquela época era um pouco diferente, né? É. Hoje eu acho que já é de outro jeito. Como é que é essa propositura do namorar? Não, aí podia beijar? Já podia beijar antes do namoro? Não, podia não. Era censurado, né? Aí você falou, aí eu depois que passou a reunião, né, que eu falei, né? Então aí nós saímos assim para um salão. Quando foi para entrar no salão, aí eu propus para ela namorar comigo. Mas não tinha nem conversado? Não, nossa, é uma conversa superficial, né? E ela? Aí ela topou, né? Topou?
Mas não precisava pedir para os pais? Não, aí depois você pedia, né? Aí tinha um outro protocolo. Tinha que aproximar, né? Depois tinha que aproximar, né? Porque os pais dela moravam na fazenda, lá em Hidrolândia. Tá? Perto de Goiânia, né? 40, 50 quilômetros de Goiânia. Aí o senhor teve que ir lá? Aí depois eu fui lá, aí fui aproximando e tal, né? Aí cativei a minha sogra principalmente, né? Aí o meu sogro. Aí foi bem, foi indo tudo bem, né? Minhas cunhadas, tá? Aí ela tinha 3 irmãs, era tudo mulher. Aí a gente foi entrosando, aí eu dei para ir lá para fazenda, o sítio dele lá. Aí meu sogro, eu ia de Goiânia para Hidrolândia de ônibus. Aí já estava tudo combinado. Aí meu sogro ia lá na furreca que ele tinha para pegar a gente lá na Hidrolândia e levar lá para a fazenda. Então a história é essa aí. Furreca? O que é furreca? Caminhonetinha, É? É. Eu não sabia. Sabe não? Furreca. Caminhonetinha? Caminhonetinha. Já podemos vir para Goiânia? Aí estava lá em Porto Nacional. Estava em Porto Nacional. E aí como é que foi a vinda para Goiânia? O senhor disse que o senhor já estava estudando agronomia lá. Não, Ainda não. a agronomia foi Goiânia. Goiânia. Foi. Então o senhor vem para Goiânia. Vim para Goiânia para fazer o vestibular, né? Aí que eu entrei na agronomia. Tá? Como é que era o UFG naquela época, agronomia? Para estudar? Onde é que o senhor morava? Como é que eram os deslocamentos? Não, aí primeiro eu morei na casa do estudante, né? Depois que eu me tornei universitário, né? Aí eu morei na casa do estudante universitário, no setor universitário. No setor universitário? Quanto tempo o senhor ficou na casa? Fomos 6 anos. E alimentava no restaurante universitário, né, que ainda tem hoje aí, né, lá. O restaurante, a casa era aqui no universitário, mas o curso já era lá fora? Lá fora. E aí como é que fazia para deslocar? Tinha um ônibus. O diretor era muito bom, o professor Farnese Dias Maciel Neto. Então aí tinha um ônibus que pegava nós lá na casa. Tinha o roteiro que ele seguia, né, pegando os alunos. O nosso era pego lá em frente ao restaurante. Aí nós íamos lá para a escola, aí fundou um restaurante na escola. Porque a gente ia de manhã, ficava o dia inteiro, aí nós almoçávamos lá no restaurante da Escola de Agronomia. Comida era boa? Boa. Escola de Agronomia e Veterinária, eram os 2 cursos juntos. Né? Então o senhor passou 6 anos morando na casa, se alimentando no RU. RU. O período da sua formação na graduação. Mais ou menos, né? E desse período de estudante até se tornar professor, como é que foi? O senhor me disse que fez concurso. Aí teve o concurso. Não, porque aí, como estudante, eu fui monitor de um professor chamado João Juarez Bernardes, que era engenheiro agrônomo e que depois foi deputado federal. Né? Então, esse professor me orientou e me cativou muito. Aí tinha um outro professor de pastagem, Francisco Eduardo Galvão, que gostava muito de mim, né? Aí, veja bem, como é que é a história, né? O Francisco Eduardo Galvão me convidou para trabalhar com ele, passar a ser monitor dele. E eu fiquei na maior dificuldade, porque eu já era monitor do João Juarez Bernardes. Aí eu contei a história para o João Juarez Bernardes, do convite do Galvão.
Falou, não, Zé, vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar o Galvão para uma conversa conjunto. Aí organizou. Aí chamou o Galvão, convidou e reuniu numa sala lá, né, ligada à área da economia rural. Aí o Juarez falou assim, ó, Zezuca, se você quiser ficar com o Galvão, você fica, não tem problema nenhum. Aí o Galvão estava presente, né? O Galvão falou, não, professor, ele já é seu monitor, então ele pode ficar com o senhor. Aí foi onde eu firmei na economia, né? Como monitor da economia. E aí a coisa prosperou, né? Aí eles... Eu estava terminando o curso de agronomia, né? Aí eles decidiram fazer uma reunião chamada congregação. Então tinha 48 professores e 6 alunos, dá 54, né? Então eles submeteram meu nome para ingressar como auxiliar de ensino. Aí eu fui aprovado, por unanimidade, desse grupo. 48 professores, 6 alunos. Porque os alunos representavam o corpo docente, né? Então aí fui aprovado, aí eu comecei a ser um professor auxiliar de ensino, né? Da área da economia mesmo, né? Então aí eu comecei a auxiliar o professor João Varia Bernardes, que era o professor titular, né? E assim que prosperou, né? Aí eu segui, até me tornei, fui seguindo, fazendo curso e tal, aí foi para professor assistente, professor adjunto, depois fui professor titular. Né? Esse ano que o senhor entra na UFG como docente, mais ou menos o senhor lembra? Lembro, 63. 1963. É. E aí foi prosperando, foi passando. Vamos falar um pouquinho dos seus cargos na UFG? Qual foi o primeiro cargo que o senhor teve? Bom, eu tive a oportunidade de ir para o diretório acadêmico, né? E aí foi uma ação dos estudantes, né? Me elegeram para o diretório acadêmico. Da agronomia? Agronomia. Aí a escola era agronomia, veterinária e zootecnia. Então você atuava nos 3 cursos, né? Isso é quando o senhor era estudante? Era estudante, né? Foi liderança estudantil? É. Puxei uma linha de frente, né? O senhor era vinculado a algum partido? Não. Não era. Mas qual era o seu arcabouço teórico, assim, de opinião? O arcabouço era o seguinte, a linha que a gente seguia e pertencia era numa visão democrática, né? Então, um alinhamento democrático que a gente seguia. Você tinha como líder os professores que tinham uma visão aberta, né? E então a gente foi andando. O período pré-golpe militar, que é ali 64, que é o momento que o senhor está estudando, né?
Ali a UFG estava nos seus primeiros passos, Uhum. criando jornal, criando rádio, criando as primeiras estruturas, né? Trazendo a ciência, a educação superior para o Estado, né? Foi um momento importante, né? Uhum. Aí depois, com o golpe, mudou Aí- um pouco. Aí houve assim como é que é, endurecimento, né? Tinha que ter cuidado e tal, né? Mas aí a gente foi indo, foi discutindo, aí começamos a participar de DCE, né? E aí coisa andou, né? Por que o senhor foi lá no DCE? Qual é o cargo que o senhor ocupou? No Diretório Central dos Estudantes. Não, eu não era da diretoria do DCE, né? Mas eu era simpatizante, né? Então a gente participava das reuniões e tal, né? E aí, quando ingressa como docente, aí quais os cargos que o senhor teve na UFG? Já tinha uma experiência, né? Mesmo como estudante, já era liderança. O senhor é da primeira turma? Não, fui da quarta. Quarta turma. É. Formada que ano? Formei em 1969. 69. Era muita gente formando com o senhor? Uns 40. Lembra de algum colega? Lembro de vários, né? E nesse momento o senhor já estava gostando mais de uma área específica por conta da monitoria, né? Que eu fui ser monitor e aí com isso eu me acoplei à área da economia agrária. E seguiu nela Segui, depois? fiz pós-graduação, mestrado, com a minha dissertação de mestrado. Vamos falar do seu mestrado. Aonde que o senhor fez o seu mestrado? Na Escola Superior de Luiz de Queiroz, Piracicaba. Em Piracicaba. É. E como é que foi para lá? Lá tinha parente também? Não. Aí você optou por influência dos professores que eram ligados a Piracicaba. Então aí vem a informação e a gente candidatou e foi aceito, né? Lá como um aluno da pós-graduação. Já foi um desafio novo. Foi um desafio. Aí novo. foi para uma cidade que não tinha parente pra ficar. Aí E morava lá onde? Lá tinha a casa do estudante também? O senhor alugou algum lugar? não, aí é o seguinte, a gente foi lá para um núcleo de habitação de estudante e aí ficou lá, ia para a escola e tal. Deduzo que foi um momento de muito estudo. Muito estudo, muita dedicação, né? Que aí nesse tempo Piracicaba era tida como uma unidade de ensino que exigia muito dos estudantes. Você ficar lá, você tinha que ter desempenho, né? Bom, senão não ficava, né? E aí ficamos, né? E aí retorna para Goiânia. Aí depois que eu terminei o mestrado, voltei para Goiânia. Aí fiz mais um curso de pós-graduação em Engenharia Econômica, que era um convênio da UFG com a Federal do Rio de Janeiro. Aí vinham os professores do Rio de Janeiro para dar aula para nós. Funcionar lá na Escola de Engenharia. Aí nós firmamos lá. Aí fizeram outra Era uma outra pós-graduação. pós-graduação. É. Mestrado também ou era uma especialização? Não, especialização. Uma especialização. É. Esses cursos foram recorrentes em várias unidades nesse período. É. Isso ajudou, o senhor acha que ajudou a qualificação do nosso corpo docente? Claro, ajudou muito, né? O
O senhor comentou que acabou não fazendo doutorado, né? Não, não fiz. Naquela época Não não fiz precisava. porque eu enveredei para a parte de administração, né? Então eu fui vice-diretor, fui diretor. Então aí eu terminei optando pela parte de gestão universitária, né? E aí eu não saí, né? Porque eu já tinha saído, fiz mestrado, né? Então aí eu terminei ficando em Goiânia, né? Na gestão. Na gestão. Então vamos lembrar, o senhor foi vice-diretor da Faculdade de Agronomia, depois diretor. Quando o senhor foi vice-diretor, quem era o diretor? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ou de alguns colegas desse período. Quem que era o diretor, meu Deus, na época? O senhor mencionou o professor Farnese? Não, a Farnese, ele é um engenheiro agrônomo de Minas, né? Que se tornou professor da Escola de Agronomia e veterinária junto, né? E era uma pessoa marcante e muito bom, sabe? Ele era na época que o senhor era estudante, né? Estudante, né? Então aí ele foi o diretor, né, da Faculdade de Agronomia e Veterinária, e a gente tinha uma sintonia muito forte com ele, sabe? Era interessante, ele orientava, né, assim, estimulava, né? E aí a gente ia seguindo, né? Aí o senhor foi vice-diretor e diretor da agronomia. Fui diretor. E aí depois acabou o mandato, como é que prosseguiu na gestão? Aí eu fui para reitoria. Aí eu fui ser chefe de gabinete do reitor Ricardo Freire Bufaz. Aí eu fiquei uns 4 anos como chefe de gabinete, né? Aí depois... Se foi chamado para ser chefe de gabinete, Fui chamado. é porque o seu serviço lá na agronomia foi bom. Tinha destaque, né? Ele chegou lá, é a coisa mais interessante do mundo. O professor Ricardo Bufaz, ele chegou lá na escola de agronomia, sozinho no carro, aí me chamou separado para uma sala. E aí me convidou. Aí eu topei, né? Aí fui ser chefe de gabinete dele. O senhor lembra alguém que trabalhou com o senhor no reitorado do professor Ricardo? Lembro, aí o Sérgio Paulo Moreira era Sérgio Paulo Moreira. era vice-reitor, né? Aí tinha outros, né? Naquela época, as pró-reitorias eram um pouco diferentes do que é hoje. Não era tão diferente assim, não, né? Era normal, né? Mas já tinha bastante assistência estudantil. Com a reitoria de graduação, de pós-graduação, né? De assistência estudantil, né? De administração. Administração. Isso aí. Foi bom ter participado da gestão da reitoria? Foi muito bom. Além do trabalho que a gente prestou, né? Foi uma oportunidade muito grande para a gente entender o mecanismo universitário, né? E depois disso, como é que o senhor chegou na FUNAP? Não, aí é uma questão seguinte. Como eu participava muito assim das reuniões, das discussões representando a agronomia, né? Então aí eu fui sintonizando com o movimento docente. Aí tinha uma professora que era presidente
da Associação dos Docentes, a professora Mindé. Mindé? Aí ela me atraiu muito, sabe? Aí fui ficando sintonizado com ela, eu fazia parte do elan dela, né? E aí vamos indo, né? Aí... 94, o senhor entra na FUNAP? Porque foi um período de 2 anos? 2 anos? De que? Na FUNAP. A FUNAP é o seguinte, que nós fomos nos organizando, e essa Mindé, que era presidente da Associação dos Docentes, ela estimulava muito a organização, né? Então, juntamos lá o médico, doutor Ari Monteiro, professor da medicina, Sérgio Paulo era da história, o Hélio Furtado era da comunicação e eu da agronomia. Então aí nós fundamos, esse grupo aqui, nós fundamos a FUNAP, né? Aí fomos desenvolvendo a ação, né? Da fundação da FUNAP de 1981, né? Tem o registro de 2 de junho de 1981, inclusive tem uma placa lá com os instituidores. Como é que foi essa história de fundação? Parece que cada um deu um dinheiro lá. Fizeram uma vaquinha? Fizeram para funcionar, né? Mas também a gente lutou para captar recursos, né? Então aí foi acontecendo e organizando e a coisa foi dando certo, né? Porque de 81, aonde nasce a FUNAP, 13 anos depois o senhor foi o diretor. E aí apoiei a fundação, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Aonde que era a reitoria? Quando o senhor foi chefe de gabinete, aonde que era a reitoria? O prédio? Lá aí no Campus 2. É? Nesse momento era no ICB? Não, tinha o ICB, era um prédio, né? O IQG é outro prédio, o ICHL é outro prédio, né? Assim. E era lá. E a FUNAP? Quando o senhor foi diretor da FUNAP, aonde que era o prédio? Também no Campus 2? Era no Campus 2, aí a gente conseguiu uma autorização para ocupar um espaço dos prédios lá, né, do Campus 2. Tinha muito funcionário? Na FUNAP? Não, no começo era pouco, né? Pouca gente? Pouca gente. Aí depois foi crescendo, né? Foi crescendo porque começou a crescer os projetos? Isso. Captava muito recurso? Captava. Da onde que vinha o dinheiro? Olha, vinha mais do governo federal mesmo, né? Do MEC, né? Período bom. Bom, frutífero. Vamos falar da sua história lá na Universidade no Tocantins. Como é que foi essa história? Conta pra gente. A professora Maria do Rosário Cassimiro, que era reitora, ela me convidou para dirigir o campus universitário da UFG, que era em Porto Nacional. Aí eu fui para lá e depois nós fomos organizando para criar a Universidade Federal do Tocantins, né? Então, é aí que foi a nossa ação firme, né?
e criamos a Universidade Federal do Tocantins. Tá? Eu quase que eu pensei de transferir minha docência da UFG para a UFT. Mas depois eu resolvi, dialogando com outras pessoas, não faz isso não, continua na UFG. Aí eu fiquei lá, depois quando terminou o prazo meu de gestão do campus, aí eu voltei para Goiânia. Quanto tempo ficou lá para instituir a faculdade, a universidade lá? Há uns 4 anos eu fiquei. 4 anos? Quem é que foi com o senhor? O senhor não foi sozinho, né? Tiveram outros docentes que foram junto? Não, aí é o seguinte, eu fui só. Aí com o tempo você fazia um trabalho articulado com a UFG, né? E aí, volta e meia, tinha os projetos, né? Os coordenadores de Goiânia iam para lá, né? E a gente transitava, né? Então, foi isso aí. Já tinha um prédio lá? Não, aí é o seguinte, a história do prédio que a entidade estudantil, SENOG, conseguiu um prédio lá, né? Com o apoio do município, né? Da prefeitura. E aí, com o desenvolver esse prédio se tornou a sede do campus da UFG. Tá? Então aí houve um entendimento, né, com a administração municipal, né? E aí a gente ficou não é na linha de frente, a gente ficou no alinhamento, né? Tá? Quando os professores da UFG iam para lá, né? Então aí a gente articulava, né? Tinha que dormir lá, tinha que alimentar. O senhor Não, participava dessa gestão? Aí veio bem, tinha um médico lá de Porto Nacional, formado no Rio de Janeiro, doutor Evaldo Tomás de Souza. Então, quando eu estava lá na chefia de gabinete, ele chegou lá em Goiânia, de Porto Nacional. Ele tinha saído do Rio de Janeiro e estava em Porto Nacional. Aí ele era muito ligado à nossa família e ele me procurou lá em Goiânia. E aí dialogou comigo, queria, né, ter um apoio para melhorar as coisas, o funcionamento do ensino em Porto Nacional. Então aí foi quando ele combinou, né? Ele comprou um lote, fez uma sede, uma casa, para ser a sede, a casa do diretor do campus, né? Aí tem um negócio interessante, né? Foi quando eu, já formado, fui para lá, aí a prefeitura começou a criar uma dificuldade, porque queria, junto com a prefeitura de Porto, passar essa casa a sede do eu não lembro direito o nome,
é uma representação federal, né? Então aí eu tinha uma família minha de Porto Nacional, aí eu tinha uma irmã que tinha uma casa muito boa, aí ela me convidou, não, meu irmão, fica aqui mais eu, né? Mas meu cunhado. Aí eu fiquei morando com ele na casa deles. E aí passou a casa que era do diretor, passou para ver aqui. Passou por um órgão lá, público lá, sabe? Onde era a casa do diretor, né? Você na sede do órgão público lá. E aí a coisa foi andando, né? E depois o senhor retorna para Goiânia, né? Aí terminou, aí eu voltei para Goiânia, né? Queria que o senhor contasse uns causos para a gente. Hum? Uns causos que a gente estava conversando em off. Algum caos que o senhor passou aí? Porque é uma boa parte da sua vida dedicada à Universidade Federal de Goiás. Né? Uhum. E aí eu queria saber qual é o sentimento que o senhor tem com a UFG? Grande. Então, até hoje eu tenho uma ligação profunda, né? A maior parte hoje do diretor foi meu ex-aluno, né? Então, aí eu tenho uma ligação forte, eu gosto de chegar em Goiânia e ir lá na agronomia, né? Acho bom. Né? Tem uma festa lá, que é o Baile da Saudade. É anual que reúne, né? O senhor frequenta assiduamente? Vou sempre, né? É uma vez por ano isso, faz o encontro, né? É interessante. Aí o senhor reencontra os seus colegas, os seus alunos. Isso. Os contemporâneos, né? É bom. Coisa boa. Muito bem. Eu vou lhe fazer uma pergunta, uma última pergunta, que eu sempre faço para todas as entrevistas. O senhor relatou como é que era a sua infância, lá na fazenda, levando o café para o avô e tomando café, comendo manga, se alfabetizando no banco com a sua mãe. E minha mãe era semi-analfabeta. Veja bem, ela tinha uma preocupação muito grande de nos educar. Né? Uma heroína. Sentava lá, ela ficou viúva com 30 anos, minha mãe. Grávida da minha irmã caçula. Pegou um acidente do meu pai, movimentando gado, lá no pátio da fazenda. A Nuvia correu e ele soltou o cavalo em cima da Nuvia e, veja bem, botou o cavalo para saltar uma moita, para rebater a Nuvia, e dentro da moita tinha um cupim. E aí ele tropeçou, caiu. Aí tombou para lá, para cá. Meu pai não levantou. Foi preciso tirar ele na mão, vir para casa, deitar no banco, depois levar para a Porto Nacional com o tempo. Aí ele tinha quebrado a costela que furou o pulmão. Aí passou aí quase um ano, aí ele morreu vomitando sangue. Então, tem complicado, né? E ela firme. segurou a criação dos filhos? Isso, assumiu. E como é que era o sustento? Não, aí tinha o gado, né? Aí é o seguinte, tinha um irmão dela, que era fazendeiro, né? E ele era também funcionário público lá em Porto Nacional, mas ele liderava a ação rural da parte da mãe dele, né? E o outro era irmão do meu pai, que era também fazendeiro. E aí eles apoiavam muito minha mãe.
As minhas tias eram 3, elas eram casadas, cada um com um nordestino. E eles queriam tirar a mamãe da fazenda, da sede, né? E eles não deixaram, de jeito nenhum, os dois. Falando, não, ela tem que ficar aqui, né? É um negócio interessante isso, né? Ela queria ficar? Queria ficar por causa dos filhos, né? Que ela entendia a questão da herança dos filhos, né? Eles iam colocando para ela isso, né? Então, o Jaime, que era irmão do meu pai, ele tinha uma fazenda no município de Natividade. Então aí ele vinha, todo ano ele vinha de animal, fazia essa viagem e ficava uns 15 dias lá. Conversando com o empregado, ajustando as coisas. Os empregados foi ele que colocou, o papai morreu, ele colocou os empregados. Dizia as más línguas que o cara que ele botou lá, Raimundo Pereira de França, dizendo que esse Raimundo era filho dele. Do meu tio. Então aí foi andando, né? Será que era verdade? Era verdade, depois descobriu que é verdade. Né? Aí ele tinha uma burrona preta, mas sertaneja. Aí ele vinha nessa burrona. Aí ele, no começo de 50, né? Aí ele conversou com a mamãe de deixar eu ir mais ele para lá. Segundo a versão que tem, é que ia levar para me treinar, para endurecer. Aí ficou assim, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a mensagem que o senhor pode mandar para o Zezuca pequenininho, lá daquele momento que levava o café? Qual a mensagem que o senhor poderia enviar para essa criança, para o Zezuca criança? Bom, primeira coisa é o seguinte: você tem que ser obediente com os seus ancestrais, né? Pai, mãe, avô, avó, tio, né? Então, você tem que ser sintonizado, né? E aceitar as orientações, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo com toda clareza. E agora, se o senhor pudesse voltar naquele momento de criança, qual a mensagem que a criança enviaria para o senhor hoje, para o prosseguimento da sua vida? Bom, o que aconteceu é o seguinte, é que os jovens, eles foram orientados pelos seus ancestrais no sentido de continuar a ação da criação de gado, né? E entendendo que você teria que descartar as vacas idosas. Naquele tempo criava os boi até o chifre ficar virado, vender os boi, né? Então, é isso aí que é a mensagem que a gente aprendeu a fazer, tá? Como é que está a sua vida hoje? O que o senhor faz na fazenda? Porque eu tentei ligar para o senhor, não consegui, porque não tinha antena. Aí ontem o professor Sauli conseguiu falar com o senhor. Não, é porque lá na fazenda, às vezes tem um problema lá, que a internet não funciona, sabe? Então por isso você não conseguiu falar. E o Saulinho, ele falou comigo, o Saulinho. O Saulinho falou comigo quando eu já estava vindo para Goiânia, né? Aí ele conseguiu falar comigo. Aí ele falou. Eu falei, não, tá, professor. Não, é o cidadão chamado Saulinho, né? Que quer entrevistar sobre a FUNAP. Então tá bom.
Aí deu certo, né? Coisa boa. E como é que é? O senhor vem para Goiânia de vez em quando? Como é que é a sua vida lá na fazenda? Não, agora tem meu filho, ele estava aqui, né, o Haroldo. Então, é ele que é o gerente. Então, eu, por exemplo, evito de interferir no diálogo com os empregados. É ele que faz, né? Essa é uma sabedoria, né? Porque ele tem que ter autoridade, né? Então, aí eu vou conversando com ele e ele vai coordenando, né? Aí está dando certo. Aí nós combinamos, porque aí ele é casado, tem uma esposa e um filho, eu tenho minha esposa e tem só uma filha e um filho que mora em Goiânia, porque uma filha mora em Miracema, no Tocantins, ela é do Ministério Público, funcionária, concursada. E o Haroldo, que era funcionário da saúde lá em Goiânia. E ele um dia falou assim, porque é interessante essas coisas, né? Desde criancinha que ele deslocava comigo de carro. Veja bem, no começo só tinha asfalto de Goiânia até Uruaçu. Para frente era chão. E ele ia comigo. Assim, eu saía de Goiânia, porque eu era funcionário, né, da UFG, da Escola de Agronomia, era professor. Então eu dava aula, por exemplo, às vezes, dava aula de segunda até sexta. Aí sexta-noite eu pegava meu fusquinha, ou no começo em dia de ônibus também. E ele começou a ir comigo, né? E aí aprendeu, né? Chegava no Porto Nacional, nesse tempo não tinha ponte, passava na balsa. Aí você chegava e esperava a balsa para passar. É uma história interessante, né? Muito interessante. Aí vamos indo, né? Aí quando foi aí mais na frente, um dia eu falei assim, papai, quero lhe fazer uma proposta. O que é, meu filho? Quero te acompanhar lá na fazenda. Mas, meu filho, você tem seu emprego. Tem nada não, papai, eu vou fazer sua companhia para você. Aí lá a gente organiza. Aí tem o gado, a gente vende, faz a despesa. E aí foi assim que aconteceu, né? O senhor está acordando muito cedo? Acordo cedo. Que horas mais ou menos o senhor acorda? Eu tenho que segurar para dormir lá para 10, 11 horas. Para poder acordar 4, 5 horas da manhã, né? Então aí é mais ou menos essa base. E aí, como é que é a sua rotina? Faz um cafezinho? Que aí Não, aí... não tem ninguém que lhe rouba o café? Não, aí quem faz o cafezinho é o Haroldo, meu filho, né? É ele que faz o cafezinho. E ele não faz aquela brincadeira do golinho e do golão? Não, faz não. Aí ele que faz, ele que... Aí quando ele... De manhã, assim, às vezes ele tem ação no curral e tal, eu não vou para não tirar a autoridade dele, tá entendendo? Corretíssimo. Na minha percepção. Porque se eu for intrometer, eu tiro a autoridade dele. Então eu dialogo com ele, né, diante dos fatos que tem que acontecer. Mas aí é ele que trata com os empregados, né? Por exemplo, nós estamos aqui em Goiânia, é ele que telefona para o empregado lá, né? Conversa com o empregado, orienta. É isso aí. Muito bem.